Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem, André? Tudo bem? Olá. Tudo certo. Estamos aqui para falar mais uma vez do podcast Valor Sustentável. Hoje é a edição de número 18. Nós vamos falar um pouquinho sobre a gestão da cadeia de suprimentos ou cadeia de produtos, né? Como que ela está relacionada, né, tanto interna quanto externamente nas empresas, nos negócios, né? Legal. Basicamente, a gente vai trazer alguns aspectos que foram abordados nos podcasts anteriores, da economia circular, do ciclo de vida dos produtos. Estrutura resolve, né? Daí vai continuando aquela engrenagem, né? Uma vez que esse mês a gente está focando um pouco mais nos aspectos ambientais da sustentabilidade, então no E, né, do ESG. Então a gente vai trazer vem abordando esses temas que fazem parte do conceito de sustentabilidade. Então, para falar um pouco da gestão da cadeia de suprimentos ou a gestão da cadeia de produtos, se entende que a gestão da cadeia de suprimentos ela não envolve apenas o ciclo de vida do produto, ela envolve todo esse processo desempenhado internamente na empresa, mas também um amplo conjunto de stakeholders que fazem parte de toda a cadeia, né? Justamente por isso gestão da cadeia de produção. E esse fazem parte de toda a cadeia, inicia desde o fornecimento da matéria-prima, do material, né? De como o fornecedor se comporta, esse ciclo de logística até chegar na fábrica, na produção. E aí nós temos internamente como é produzido, como é percebido, como é desenvolvido os produtos e o processo produtivo, como é realizado o processo produtivo. E posterior a isso, aí nós temos vários outros stakeholders que fazem parte dessa cadeia, que são os clientes, que são os consumidores, que é a comunidade impactada após a destinação desses resíduos ou desses produtos, né, após o uso dos produtos, o próprio sistema ambiental, o próprio ecossistema em que esses produtos serão destinados. Então, entende-se que a gestão da cadeia de produção abrange vários setores dentro da empresa. O compras, os suprimentos, a logística, o marketing, como que eu vou comunicar esse produto para os clientes, e aí relacionando aos diferentes stakeholders, clientes, fornecedores, como que eu vou abordar a logística reversa desses produtos, qual vai ser a destinação desses materiais após o uso, né? Então, buscando aí sempre maximizar os lucros e atender as expectativas dos clientes, né? Então, por isso que se entende que para uma empresa obter lucro e ser rentável no longo prazo, observando também os pilares social e ambiental, então observando também o impacto na sociedade e no meio ambiente, ela precisa olhar além do ciclo de vida do produto. Ela precisa olhar para todas essas interferências e todos esses stakeholders que fazem parte do processo, da cadeia mesmo. Então ela tem que ter esse olhar, né? Podemos dizer que é o antes, o durante e o depois, né? Isso, desde a matéria-prima até o descarte final. Antes de chegar para mim, o que eu vou fazer com aquilo, como que vai ser depois de produzido e depois de utilizado, né? Isso aí. Todos esses passos tem que levar em consideração. E a gestão da cadeia de suprimentos, e a gestão da cadeia de produção, né, assim como a estrutura resolve, assim como a economia circular, tem como objetivo gerar valor e tem como objetivo tornar as empresas mais competitivas no seu ambiente de negócios. Por que isso? Porque a partir do momento que eu olho para todo o processo, eu busco oportunidades de reduzir custos, eu busco oportunidades de agregar valor,
eu busco oportunidades de comunicar para o meu cliente as práticas, as ações que eu estou desenvolvendo e impactar positivamente em relação às minhas ações, às minhas preocupações sociais e ambientais. Então, ela busca criar vantagens competitivas para as empresas que olham como uma ferramenta, como uma forma de gestão do processo, do produto, em todo o seu ciclo, né? E aí, quando se fala da gestão da cadeia de suprimentos, da gestão da cadeia de produção, percebe-se que ela tem um foco muito estratégico, porque não é somente o operacional. Claro, parte do operacional no que tange aquela linha do tempo interna da empresa, de produto, mas também eu preciso ter um foco estratégico para olhar o ambiente como um todo, os stakeholders, para pensar estratégias que vão fomentar o que vão incentivar o meu fornecedor a ser mais sustentável, a produzir um item a partir de recursos renováveis, por exemplo, e também que vão fomentar o meu cliente, que vão incentivar o consumidor a optar pelo produto A ao invés do produto B. Então, preciso desenvolver todas essas estratégias para ir realmente a atingir esses diferenciais competitivos, né? E aí, essa gestão da cadeia de suprimentos envolve, inclusive, essa pressão dos stakeholders. Um dos motivos de se implantar a gestão da cadeia de suprimentos nos negócios é essa pressão dos stakeholders pela redução do impacto ambiental, pela redução por impactar positivamente a sociedade, os colaboradores como um todo. Então, diversos stakeholders têm esse papel de fomentar esse olhar para a sustentabilidade, para a gestão da cadeia de suprimentos nos negócios. E a empresa vai ser o meio, né, o veículo que vai fazer essa junção, né, ou essa comunicação entre o fornecedor e o consumidor, às vezes, né? Exatamente. Ela que é a mídia responsável por fazer isso. Como a gente já vem falando nos podcasts, né? As empresas são fundamentais para se adotar qualquer novo modelo de negócio, qualquer novo modelo econômico, porque elas fazem justamente essa ligação entre governo, consumidor, cliente, pessoa, e por ser esse organismo que tem um poder de convencimento e um poder de... Bem grande. E aí, quando se fala em gestão da cadeia de produção, gestão da cadeia de suprimentos, como vocês assim quiserem tratar, nós podemos olhar em dois aspectos, em duas estratégias. O primeiro aspecto é a gestão relacionada ao risco e à performance dos fornecedores, dos stakeholders como um todo. E a segunda é a gestão dos produtos, ou dos serviços oferecidos. Quando se fala em gestão da performance dos fornecedores, se olha muito para o processo produtivo. Então, de que forma aquela minha matéria-prima foi desenvolvida pelo fornecedor, a própria cadeia logística para ela chegar até a minha empresa, qual o impacto que isso tem social e ambiental. Então, quando se olha para a performance dos fornecedores, se olha para o processo antes do desenvolvimento do produto. O pré-produto, né? E a segunda estratégia é posterior a essa etapa, posterior ao desenvolvimento do produto, que aí é muito relacionado à satisfação do cliente com aquele produto, a destinação desse produto após o seu uso, se ele vai ser, eu posso reinserir na cadeia produtiva, né, no ciclo de vida. Então, são um olhar para duas etapas, a anterior e a posterior, né? Eu tenho
um corte em que eu olho para o fornecedor e que eu olho para o impacto do produto, basicamente. Pós-consumo, né? Isso. Então, são situações bem interessantes e que duas óticas, né, de estratégias a se pensar, né? Que abrangem toda a gestão da cadeia de suprimento. Que contemplam tudo, exatamente. Né? Então, e para que isso que a Andrea veio falando até então seja inserido, seja praticado, é importante que se observe, que se desenvolva algumas ações, né? Para que isso seja colocado em prática, eu, enquanto empresa, enquanto negócio, também preciso desenvolver algumas coisas para que isso aconteça, né? Não posso esperar que o meu fornecedor faça a parte dele se internamente eu não consigo, né? Então, e quais seriam essas ações? Eu preciso definir metas, assim como é um planejamento estratégico, né? Para reduzir, por exemplo, poluição, o descarte de materiais que saem da minha produção ali ou outros, né, que vão impactar lá na parte ambiental, né? E isso pode se fazer ou deve se fazer através da realização de reuniões, né? Para comunicar, para treinar, para disseminar, assim como se dissemina a cultura de sustentabilidade na empresa, também para disseminar, passar essas informações, compartilhar. A gente sempre fala, às vezes, que dividir conhecimento é uma das melhores formas de multiplicar, né? Então, dividindo que eu consigo tornar isso melhor para todos, né? Para quê? Para que eu consiga otimizar a utilização dos produtos, né? E reduzir ao máximo a eliminação, né? De restante ou de embalagem, de produtos de resíduos, né? de resíduos da minha produção, ou que venha a se tornar resíduos, né? Realizar atividades de planejamento que envolvam mais pessoas, mais áreas, visando isso tudo que a gente comentou, né? Visando a redução de resíduos e também os impactos, né, que vão ser gerados das minhas atividades, da minha cadeia, no ambiental, no social, mas principalmente no ambiental, né? E até de que forma, tanto as metas quanto esse planejamento, de que forma que eu vou olhar para a primeira parte da gestão da cadeia de suprimentos, que são os fornecedores. Quais são as metas que eu vou estabelecer para esse fornecedor desenvolver aí uma matéria-prima mais sustentável? Como que eu vou abordar a logística desse produto até a minha fábrica, até a minha empresa, e como que eu vou mensurar o impacto disso, né? Então, basicamente, como o Rogério comentou, é o processo de planejamento dentro da empresa com um foco para a gestão da cadeia de suprimentos, com um foco para o ciclo de vida do produto, com um foco para o impacto com os stakeholders e o que vai ser demandado deles. Né? E aí eu preciso olhar, né? Preciso me preocupar o relacionamento que eu tenho, né, com a comunidade, com os entornos ali da empresa. Como que isso está acontecendo, né? O que eu posso fazer diferente, né, para melhorar esse relacionamento com comunidades e entornos, né? Até mesmo com os consumidores, o impacto que esse meu produto está causando na comunidade. A fim de também analisar, né, a qualidade de vida, né, das pessoas, dos colaboradores, da comunidade em geral. Sim. Isso é importante, né? Porque toda empresa, né, todo negócio, ela tem uma responsabilidade também sobre o produto ou serviço que ela oferece, que ela disponibiliza, né? E aí isso precisa ser levado em conta para que eu considere ou desconsidere, né, os impactos daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou desempenhando, né? Tanto internamente quanto nas externalidades, que a gente também já falou no podcasts anteriores, né? E que isso seja os reflexos negativos gerados pela empresa na minha parte externa, né? E que isso vai afetando clientes e também não clientes, né? Ou pessoas que ainda não são e vão vir a ser clientes, né? Que vão optar, dependendo das minhas ações, né? Do que eu estou desempenhando ali, para elas se tornarem clientes. Né? Acho que nesse sentido, em que esse impacto negativo que possa ser gerado pelos produtos e pelos serviços, né? Por esse fator. Então, as empresas, sim, com certeza, são responsáveis pelos produtos oferecidos e pelos serviços oferecidos, e o objetivo é que o impacto seja positivo na comunidade, no meio ambiente,
para o cliente, não que gere externalidades negativas. Então, claro que a gente falou em algumas ações, né? Certamente as ações ou a gestão da cadeia de suprimentos ou de produtos, como a gente comentou, ela também tem alguns desafios, algumas barreiras, né? Não é só alegria, não é só felicidade. Então, para mim adotar essas práticas aí na cadeia de suprimentos, vai ter um pouco, às vezes, mais de custos, gestão, tudo isso interfere, né? Vai demandar mais esforço, mais tempo, às vezes uma nova tecnologia, a dedicação maior de colaboradores ou mais colaboradores que às vezes vão dar uma retraída, né? Ou que a empresa ainda não tem capital financeiro, humano suficientes para fazer 100%, né, da gestão da cadeia de suprimentos. Sim, são os desafios de qualquer mudança nos negócios, né? Uhum. E aí, quando se fala da gestão da cadeia de suprimentos, a gente quer trazer aqui para um direcionamento que é a questão das emissões, e que isso, inclusive, já tem metodologias que abordam as emissões diretas do produto e as emissões da cadeia de fornecimento, da cadeia de suprimentos. Se nós pensarmos no GHG protocolo, no protocolo GHG, que é um programa brasileiro referência ou muito utilizado para questão da mensuração das emissões geradas pelas empresas, o escopo 3, o protocolo GHG, ele é dividido em 3 escopos. E o escopo 3, ele é basicamente para se analisar as emissões geradas pelos stakeholders, pelos fornecedores, o que é indireto da empresa, o que a empresa não tem interferência direta, né? Não tem gerência direta. E aí fica bem clara essa questão do quanto precisa se olhar para a cadeia de suprimentos. Porque de nada adianta eu fazer um esforço enorme internamente nos aspectos que eu tenho impacto, que eu tenho gestão, se a minha cadeia de fornecedores, se a minha cadeia de fornecimento de produtos, de transporte, de serviço, de materiais, enfim, de tudo que chega até aqui para mim produzir, não está alinhada ao meu propósito, né? Alinhada à minha estratégia. Porque aí pode ser que todo o esforço que eu fiz para reduzir as minhas emissões vai ser, em vez de ser melhorada lá no fornecedor, piora esse índice e aí acaba piorando o cenário da empresa em relação às emissões. Então a gente só trouxe essa questão do inventário das emissões, que é uma ferramenta voltada às emissões de gás de efeito estufa, voltada para as mudanças climáticas, mas que já tem muito claro a interferência e a contribuição da cadeia de fornecimento, da cadeia de suprimentos no processo como um todo. E aí, para trazer alguns exemplos de empresas que se preocupam ou que têm ações voltadas à gestão da cadeia de suprimentos, nós vamos trazer aqui alguns exemplos de algumas empresas que a gente achou interessantes, né? Não que são empresas maiores, enfim, mas isso também pode e deve ser realizado em pequenas empresas. A gente traz exemplos para incentivar vocês a pensarem possibilidades que possam ser inseridas, que possam ser realizadas internamente nos negócios, né, nos modelos de negócios existentes. Então, nós temos aí a JBS como exemplo de empresa que criou uma plataforma para acompanhar os fornecedores, principalmente em relação à questão de produção de gado, a produção do fornecimento de bovino que chega até a companhia, uma vez que a atividade por si só vista como uma atividade que tem uma geração de emissões alta. Então,
A JBS criou essa plataforma e até 2023, se não me engano, todos os fornecedores irão... Para ser fornecedor da JBS, eu preciso me cadastrar nessa plataforma e o objetivo é controlar ou não adquirir produtos de gado, né? O fornecimento dessa matéria-prima de áreas que foram desmatadas na Amazônia. Então, o objetivo é controlar ou buscar minimizar o impacto no desmatamento da atividade, controlando os fornecedores, controlando quem vai fornecer o material, o gado para a JBS. Né? Quem tiver curiosidade, essa é a plataforma Pecuária Transparente, né? Se não... quiser pesquisar um pouquinho mais sobre ela. Isso. E aí o controle vai ser por meio de monitoramento das regiões, enfim. Então, monitoramento de desmatamento e todo um controle por meio de tecnologias. Aí a questão da inovação contribuindo para a gestão da cadeia de suprimentos. Exato. Outro exemplo é da Whirlpool. A Whirlpool é uma fabricante de linha branca de bens das marcas Consul e Brastemp. A Whirlpool ela administra a sua cadeia de suprimentos por meio de um código global de conduta do fornecedor. Então, nesse código está estabelecidas as diretrizes para mim ser fornecedor da Whirlpool. E aí, para garantir que as empresas, que os fornecedores estão cumprindo o que está estabelecido no código, a Whirlpool realiza auditorias anuais e qualquer desacordo sugerido ações corretivas, né, para ajustar a situação do parceiro e do fornecedor. Um outro exemplo que a gente pode trazer também é uma gigantíssima, né, do segmento de eletrônicos, que é a Samsung, que também criou uma espécie de certificação para os seus fornecedores, né? Ela chamou de parceiro ecológico, onde ela avalia, né, se os seus fornecedores, né, se a sua cadeia de fornecedores observam, né, alguns padrões de utilização de produtos na sua gestão de qualidade, principalmente ambiental, né? Então, quais que são os impactos dos seus fornecedores nessa questão, principalmente, né, na ambiental, como mencionado. E para ela ter certeza disso, ela realiza auditorias periódicas, né, avaliações, para ver se realmente o que ela está pedindo, está exigindo, requerendo dos seus fornecedores está sendo cumprido, né? E ela percebe que isso retorna positivamente, né, como uma oportunidade de negócio, né, em relação aos benefícios que são percebidos para a companhia. E, consequentemente, ela faz com que os seus fornecedores também melhorem esses quesitos. Com certeza. E a questão das auditorias, eu acho que é uma das ferramentas mais utilizadas pelas empresas, né? Realizar um checklist, uma auditoria anual ou periódica dos fornecedores para avaliar e para acompanhar o cumprimento desses requisitos estabelecidos num código de conduta, num código de relacionamento com os stakeholders. Então, essa é a abordagem que a gente queria trazer para a gestão de cadeia de suprimentos, ou gestão de cadeia de produção, como vocês quiserem entender e tratar. Nós ficamos à disposição para agregar ou para discutir ainda mais sobre esse tema e esperamos vocês no próximo podcast. É isso aí, gente. Até o próximo. Esperamos vocês.